Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula partida 1, né? Então a gente viu como configurar o ambiente, a gente ativou a seção por meio do banco de dados, criamos o nosso user, enfim, nossa aplicação já está rodando direitinho, já está funcional. Bom, relacionado aqui a parte de organização, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vocês estão vendo que aquela pasta app, ela é a mais importante para a gente, tá certo? Ó, aquela app. Dentro dela, nós iremos encontrar essa pasta HTTP, que vai ter essas outras duas, que é as middlers, certo? E os controllers. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Esse daqui é o modelo fundamental de controller. Todo controller que a gente fizer vai estender a ele. E no caso aqui eu tenho o controller Homer, certo? Só que esse Homer foi gerado, tá certo, automaticamente pela nossa aplicação no momento que eu criei nosso projeto. Então não é obrigado a gente permanecer com ele. Eu vou apagar ele já já. Vou deixar somente esse controller. Agora você repara o seguinte, lá dentro da pasta controller, ó, nós temos uma pasta chamada de Alt. Essa pasta aqui é todos os controllers que são utilizados, ó, pelo módulo de autenticação, tá certo? Da nossa aplicação Laravel. E no caso aqui eu vou ter o seguinte: nós temos aqui o controlador que é responsável por fazer o reset de senha, tá certo? O que é só para enviar pra gente, tá certo? Nossa senha. Nós temos o controle de login, nós temos o controle de registro e nós temos o reset, tá certo? Que é para quando a gente solicitar que perdeu a senha. Isso aí já tá tudo feito pra gente. Só que vocês reparam o seguinte, ó, se eu criar aqui um middler, vai ficar aqui dentro. Se eu criar um policy, ele vai criar o policy ali. Enfim, ele vai criar para cada tipo de arquivo, ele vai criar uma pasta aqui dentro desse app. Se eu criar aqui a função, se eu for começar a trabalhar com a função de e-mail, ele vai criar aqui a pasta chamada e-mail. Então eu gosto sempre de, quando eu inicio meu projeto aqui em Laravel, eu crio uma pasta chamada models, que é para poder então agrupar todos os meus models. E um desses meus models é o user. Vou colocar ele aqui para dentro da pasta models. Ele então fez o que? Eu passei para models. Pessoal, a partir de agora nada está mais funcionando lá do login, porque eu vou ter que ir aonde tem referência para models, para users, eu vou ter que adicionar agora o model. Então aqui olha só, em Homer eu não tenho nenhuma. O controller que eu vou apagar, vou fechar ele, ó. Vamos verificar aqui. Será que esse aqui vai ter? Ó, não tem. O próximo é do login, user. Vamos ver aqui, não tem a referência para o user. Para o registro vai existir, né? User, ó. Ele vai então retornar models de user, ó. Então tá aqui bem em cima, ó. Blogger e user, mas ele não tá mais nesse nível, ele tá em blogger barra models barra users. Tá aqui ele, ó. Certo? E eu vou definir aqui que o seu namespace é esse aqui também, tá certo? Então a gente vai ter que caçar esses camaradas. Então você vai ter que fazer essa alteração em register controller, tá dentro de alt. No próprio user você vai ter que setar ele para o namespace adicionar um model. No reset password, se eu não me engano, não é necessário, mas vamos ver aqui. Como eu disse, não era necessário. E por último, você tem que vir aqui, tá certo? Ó, em config e aqui na opção alt. E então você vai indicar, ó, você está trabalhando com, pronto. Isso daqui já é o suficiente para nossa aplicação, ó, voltar a funcionar, tá certo? Ó, beleza. Se essas modificações não forem feitas, pessoal, a aplicação de vocês não vai estar funcionando mais, tá certo? O alt não vai funcionar por conta de uma referência errada para um objeto, no caso um model, tá ok? Bom, feito isso, tranquilo, vou agora voltar aqui, tá certo?
e vamos começar aqui fazer algumas coisas, certo? O intuito, apesar de eu ter mostrado essa configuração aqui, esse redirecionamento aqui dos models para a pasta de models, esse aqui ainda não é o foco nosso agora. O foco agora, eu vou explicar aqui para vocês sobre a questão dos verbos HTTP, que a gente vai usar aqui, tá certo? Ó, na pasta routes em web. Bom, como é que isso aqui vai funcionar? Se você for olhar a documentação do HTTP, do protocolo HTTP, você vai ver que ele vai operar por meio de verbos. Esses verbos é o que? É o get, é o post, o put, o delete. Existem outros, tem o read e tem uns que eu não me lembro, porque eu não faz parte do meu dia a dia, eu não utilizo tanto. Eu só utilizo os equivalentes a get, post, put e delete, certo? O que basicamente cada método desse faz? Explicando aqui a grosso modo, vou explicar aqui para vocês o seguinte, ó. Colocar até aqui. O método get sempre é para fazer realização de leitura, certo? Esse método get ele vai servir sempre para leitura. Você vai estar errado se você estiver gravando dados passando por get, mesmo que não tenha informação sensível. Então, se você vai fazer um insert, você vai usar o post, mas não usa o get, por mais que não tenha informação sensível. O correto é você usar post. Get é somente leitura. O post, o método post, né, que é o verbo post, ele é de gravação, certo? Claro que isso aqui é um grosso modo, certo? Existe um conceito padrão para eles. Eu indico até que vocês leiam e estudem sobre esses métodos, sobre esses verbos do HTTP, tá certo? Vou colocar aqui verbos HTTP. Dá uma lida que vale a pena. Nós temos o método put, que ele é principalmente para atualização, e o método delete, que ele é para remoção, certo? Então, se vocês já estão caindo na ficha aí de vocês, o que a gente tem aqui nada mais é do que um CRUD, tá certo? A gente tem aqui, no caso, a gente vai ter um CRUD, ou seja, nós vamos ter o create, nós vamos ter o read, o update e o delete, certo? Onde é o C? Na gravação, é o post. A leitura, o R é o get. O U de update é a atualização, que é o put. E o D de delete, que é a remoção, é o próprio delete, certo? Então, basicamente, como é que o Laravel trabalha com esses métodos? Bom, ele vai ter esse objeto aqui, tá certo? Do route, certo? Tá no pacote Illuminate. E você pode, então, chamar esses métodos. Get, route, post, route, put e route, delete. Onde é que você vai encontrar isso daí? Se você quiser ler, e eu recomendo que você leia. Você vem na página oficial do Laravel, tá certo? Você vai aqui a opção de routing. E ele então vai especificar para vocês todos os tipos, ó. Olha só, não é nem somente aqueles, né? Já tem o path, tem o patch, tem o options, tá certo? Enfim, isso aí são alguns dos verbos HTTPs, tá certo? Que pode ser usado para dentro da nossa aplicação Laravel. Bom, vamos voltar aqui, né? O que cada um desses aqui, pessoal, o que cada método desse irá receber? Bom, basicamente ele vai receber o nome, tá certo? O nome dessa rota, tá certo? E ele vai receber duas coisas. No segundo parâmetro, tá certo? No primeiro parâmetro é o nome da rota. No segundo parâmetro é o método de execução. Vou só colocar assim, é o método de execução. Como é que pode ser esse método de execução? Vamos supor o seguinte, eu posso trabalhar ou diretamente fazendo essa ligação de um método de um controller, ou eu posso trabalhar diretamente com um call function, com a função, com a chamada de função, tá certo? Que é essa daqui, ó. Eu posso chamar dessa maneira,
colocando uma função, tá certo? Que é o que a gente chama de... Poxa, agora tá me passando aqui pela cabeça. Isso aqui tem muito a ver com programação funcional e você vê bastante isso aí hoje principalmente no JavaScript, tá certo? Bom, nós temos então definido aqui o nome da rota e uma função. Por exemplo, eu vou aqui para essa função get, como é uma função de leitura, ela também é uma função de acesso, tá certo? Então eu vou colocar aqui leitura barra acesso. Então, por exemplo, se você quer acessar uma página, a página do blog, por exemplo, do Fale Conosco, a página do Fale Conosco ela vai ser acessada por meio de get, ou seja, ela é um acesso ou uma leitura. Então eu vou digitar aqui, ó, Fale Conosco. O que isso significa pra gente? Isso significa o seguinte: quando eu chegar aqui no meu blog e eu digitar aqui, no caso, a URL toda do blog barra Fale Conosco, o que ele vai acontecer? Olha só, deu esse erro aqui, né? Mas ó, ele vai acontecer aqui o seguinte: ele vai executar isso aqui pra gente, ó. Pois eu estou registrando esse get, tá certo? Fale Conosco dessa maneira. Então eu vou fazer só um return aqui. Você está na página de Fale Conosco, certo? E eu vou ter que comentar esse código aqui abaixo porque é um erro manter eles aí, né? Eles não podem estar aí. Então quando for usar ele eu vou descomento, remova o comentário. Então beleza, no Fale Conosco, ó, executou. Fale Conosco, qual é a rota do Fale Conosco? Tá aí, no Fale Conosco ele vai chamar essa function. Essa function, por sua vez, ela pode receber um request, tá certo? E esse request aqui, pessoal, é um objeto que vai permitir que a gente consiga ler os parâmetros que a gente está trazendo dos usuários. Por exemplo, se eu estou enviando para minha plataforma nome, e-mail, CPF da pessoa, eu vou buscar pelo request. É aqui que a gente vai ler o get e o post lá do Super Globais, tá certo? Se bem que o Laravel não trabalha com isso daí diretamente. Então você não vai ler mais aquele lá dessa maneira. Por exemplo, get nome. Não, isso aqui não existe mais no PHP com Laravel. Você vai usar ele assim, ó, request input nome, tá certo? Ou seja, esse objeto aí vai ser o responsável por permitir que a gente consiga ler esses dados. E além disso, esse request também vai ser o responsável por permitir que a gente tenha acesso, ó, à nossa sessão. Ou seja, dentro do request a gente vai ter o objeto sessão, tá certo? Então a gente pode ler também um dado que está na sessão, nome do arquivo que está na sessão, ok? Então essas aqui são algumas das possibilidades que a gente tem com o nosso Laravel, certo? Bom, já sabemos então como é que vai funcionar a nossa função. Ótimo, beleza. Então esse aqui é uma das formas que a gente tem de trabalhar com rota. Só que especificar lógicas de domínio dentro do arquivo de rota não é legal. Então evitem estar trabalhando com rotas, estar trabalhando diretamente com funções injetadas que nem vocês estão vendo aí. O ideal é que você trabalhe da seguinte maneira: route get, vou colocar aqui que é um Fale Conosco 2. E esse Fale Conosco 2, ele não vai chamar uma function. E sim, eu vou querer referenciar, tá certo? Que no momento que eu chamar Fale Conosco 2, ou seja, eu acessar essa rota, Fale Conosco 2, ele vai ter que me chamar um método que está dentro de um controller. Eu vou usar o controller do home, tá certo? Ó. Então eu vou criar aqui o nosso método public function Fale Conosco, certo? Ó. É só isso. Return, este é o novo Fale Conosco. Ou seja, no momento que eu acessar essa rota aqui, ele vai executar quem? Ele vai executar o home controller. Então vou colocar lá, ó. Você executa o home controller arroba Fale Conosco. Simples. Dessa maneira já está funcionando. E então, ó,
está funcionando de nosso Fale Conosco. Vou então mostrar aqui, ó, o Fale Conosco 2. Funcionou de boa, tá certo? Sem problema nenhum. O que acontece se eu mudar o método da rota para um post? Vai dar erro. Por quê? Simples. Eu estou tentando fazer o acesso a nossa rota Fale Conosco 2 por meio de GET. Eu não posso. Eu defini que a função Fale Conosco 2, no caso a rota Fale Conosco 2, tem que ser acessada por meio de post. Então eu vou ter que fazer o uso de método post, tá certo? Bom, vou aqui alterar novamente e em último caso aqui que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: pode haver rotas que vocês podem permitir que seja feito o acesso de qualquer maneira, certo? Vou colocar aqui, retorne qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma rota, por exemplo, padrão, vou chamar essa rota aqui de bem-vindo. Bem-vindo, só isso. Quando você define como earn, é tudo. Tanto pode vir post, pode vir get, pode vir put, pode vir delete. Não tem problema, ele vai funcionar, tá certo? Então, cuidado ao usar o earn. Eu uso ele principalmente quando eu vou fazer a interface de requisição Ajax com a API. Por exemplo, quando alguém tentar fazer um request na API na barra, né, que é o início de tudo, ele só dá uma mensagem de boas-vindas. Boas-vindas ao sistema tal, só isso. Certo? Então, eu vou encerrar aqui. Vou mostrar agora para vocês na próxima aula como trabalhar com parâmetros passando para nossas rotas e definição de names para as rotas e trabalhando com middlewares. Valeu!